Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Tudo bem com vocês? Bem-vindas para a nossa quinta aula da disciplina de comunicação empresarial. Nós estamos trabalhando aí com o texto da escrita criativa. Já falamos do texto dissertativo argumentativo e nós vamos trabalhar como fábulas e crônicas futuramente. Hoje nós vamos falar só das fábulas. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje. Muito bem, já que o nosso assunto é fábula, eu já estou aqui com a tela aberta e uma fábula bem conhecida que certamente vocês já assistiram tanto em alguns desenhos animados, quanto quem sabe até já leram na escola, ok? Vamos acompanhar essa fábula aqui, da cigarra e a formiga. A fábula diz o seguinte: num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida depois de uma chuvarada. Os grãos tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra e diz: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? A cigarra falou: para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. As formigas disseram: bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Não pense só em se divertir, trabalhe e pense no futuro. Ok? Como eu disse, é uma fábula bem conhecida. Tem ali o escritor Esopo. Tá? Vou falar um pouquinho do Esopo antes de tudo. O Esopo ele foi um escravo lá na Grécia Antiga, 500 antes de Cristo. Ele já vivia na Grécia, ele era escravo. E mesmo sendo escravo, escreveu as mais belas fábulas que são preservadas até hoje. Então isso aqui é uma prova que, independente da condição que você é, você pode deixar um legado aí para o futuro. Então esse texto, essa fábula, é a herança que nós temos de Esopo até hoje, né? Mais de 2.500 anos de história. Muito bem, vamos aqui para a fábula em si. Algumas características são fundamentais nas fábulas, mas antes de ver as características, nós vamos ver uma outra fábula, também do Esopo, ok? Porque aí a gente vai comparar as duas fábulas. Essa segunda aqui também muito conhecida, né? Você provavelmente já viu aí num dos livrinhos na escola. O leão e o rato. O leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato que passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele pegou e estava pronto para matá-lo, ao que o rato suplicou: ora, veja bem, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir a sua bondade. Apesar de rir por achar ridícula tal possibilidade, ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e recém do triste destino que certamente o aguardava, sequer podia mexer-se enquanto rugia. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: o senhor riu da simples ideia que eu seria capaz um dia de retribuir o seu favor. Mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de fazer um favor a um poderoso leão. Moral da história: não podemos julgar a importância de um favor pela aparência do benfeitor. Nenhum ato de gentileza é coisa vã. Muito bem, nós vamos comparar essas duas histórias para descobrir nela algumas características. A primeira característica que você vai perceber numa fábula é o tamanho dela. Uma fábula é sempre pequena, é sempre curtinha. E não confundam fábulas com conto de fadas. Contos de fadas são outras coisas. É outro gênero textual, é outro tipo de texto. Ok? Nós não vamos tratar de contos de fadas nessa disciplina. Nós vamos falar especificamente de fábulas. Fábulas é um texto curto, tá?
é uma característica. A segunda característica, que é bem visível também nas fábulas, é que ao final da história nós podemos encontrar a moral. O que é a moral? A moral é aquela frase, aquele provérbio, aquele ditado popular que traz um ensinamento para uma pessoa. Então essa é a segunda característica da fábula. Terceira característica das fábulas é que geralmente, não sempre, mas geralmente os seus personagens são animais, ou seja, esses animais recebem as características dos seres humanos, ou seja, nós encontramos aí a personificação ou prosopopeia. O que é prosopopeia ou personificação? Você atribuir características de seres humanos para animais ou para objetos. Então, na maioria das fábulas, isso acontece. Então, nós encontramos os animais na maioria delas. Outra característica que nós encontramos nas fábulas também é o título da fábula. Geralmente, as personagens já estão descritos ali no título. Então, nós temos aqui o leão e o rato nessa. Nós temos na de cima a cigarra e a formiga. Então, recapitulando, nós temos um texto pequeno de 10 a 15 linhas. Nós temos a moral da história. Nós temos personagens que são animais ou seres inanimados, nesse caso, objetos. E temos também o título, que são as próprias personagens que são mencionadas no título. Mas tem uma outra característica que é a mais importante de todas, que é a temática da fábula. Por que uma fábula escrita há mais de 2.500 anos atrás ainda permanece viva até hoje? Por causa da sua temática. É uma temática do cotidiano. Tem a ver com o seu dia a dia, com o dia a dia de qualquer um. Eu posso pegar essa história, essa fábula, e aplicar na sociedade. Por exemplo, cigarra e formiga. Onde a gente encontra isso? A gente encontra cigarra e formiga no trabalho. Qual que é a formiga no trabalho? É aquela pessoa que está sempre fazendo a sua tarefa, sempre se esforçando, sempre trabalhando. Qual que é a cigarra? Cigarra é aquela uma que sempre deixa o trabalho para depois, deixa o trabalho para outra pessoa e não faz o que precisa. E ainda fica jogando serviço nas costas de outras pessoas. Nós encontramos cigarra e formiga na sala de aula, sabia? Exatamente. Por que nós encontramos na sala de aula? Quem que é a formiga da sala de aula? São as pessoas que fazem as tarefas, estudam para a prova. E a cigarra é aquele cara que chega assim, esqueci de fazer, coloca o meu nome aí no trabalho. Já aconteceu isso com você? Então são exemplos de cigarra e formiga que, como eu disse, estão presentes em todos os lugares da sociedade. Nós temos também o leão e o rato. Se nós trouxermos essa história para o dia a dia, quem que é o leão e quem que é o rato? O leão é aquele cara que se acha, né, o maioral, que pratica bullying com as pessoas. E o rato, muitas vezes o rato é aquela pessoa que sofre esses maltratos. E quem sabe essa pessoa que sofre é a única que vai poder ajudar aquela pessoa depois lá na frente. Então veja bem, são exemplos de temáticas do cotidiano. Por isso que esses textos eles estão vivos até hoje e vão permanecer vivos por muito tempo. Então, quais são as 5 características? Vamos colocar aqui na tela para vocês. Olha lá, é uma narrativa curta, de 10 a 15 linhas. Geralmente, os personagens são animais ou seres inanimados. Nós temos geralmente também os títulos, que são os próprios nomes das personagens. Ao final da história, ao final da fábula, existe uma moral, que é uma frase que traz um ensinamento, que essa frase pode ser um ditado popular ou uma expressão, e todas elas abordam uma temática do cotidiano. Bem fácil as características, né? Só 5 características. Eu tenho uma fábula aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma fábula. Vamos diminuir um pouquinho a letra para você conseguir ler de uma vez só. Você já conseguiu ver o meu nome ali. Então essa é uma fábula que eu escrevi há mais de 10 anos, vamos dizer assim. Eu não sei dizer exatamente quando foi, mas com certeza
há mais de 10 anos. E tem aqui o esquilo da montanha. É um pouquinho maior, né? Havia no alto de uma montanha uma grande árvore onde havia um grupo de esquilos. Todos os dias eles desciam até o vale coletar nozes para a sua alimentação. Eles buscavam uma noz de manhã e outra no fim da tarde. Porém, um dos esquilos, que se julgava mais inteligente de todos, certa vez teceu com ramos de gramas um pequeno saco onde passou a encher de nozes para levar para sua casa. Enquanto subia a montanha, arrastando o saco cheio de nozes, era questionado pelos demais esquilos. Para que todo esse esforço? E ele dizia, se eu levar muitas nozes para casa, não precisarei vir ao vale 2 vezes por dia. E o que farás? Você não tem nenhuma outra obrigação a não ser vir aqui 2 vezes por dia e recolher o seu próprio alimento. Não quero nem saber. Quero muitas nozes ao meu redor, na minha casa, sem precisar me preocupar por um longo tempo. Assim sendo, continuou arrastando seu saco cheio de nozes montanha acima. Quando ele passou sobre algumas pedras, o saco de ramos de grama se rompeu e as nozes rolaram montanha abaixo, indo se perder nas águas de um rio. Moral da história, quem tudo quer, tudo perde. Algum tempo depois, e vocês vão perceber, já que fábulas são costumariamente utilizadas para ensinar ou trazer algum ensinamento para crianças, vários desenhos, várias imagens bem coloridas para chamar a atenção das crianças. Mas não são só as crianças que aprendem com as fábulas. Os adultos também podem aprender. Mas como eu falei de desenhos, eu tenho aqui um desenho, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, que eu mesmo fiz, né? Obviamente eu não sou um bom pintor, um bom desenhista, mas esse desenho representa a fábula que nós acabamos de estudar. Então nós temos nessa fábula algumas características que são características das fábulas. Nós temos o título, que o personagem aparece, o personagem principal que é um esquilo, ou seja, um animal, como já falamos também, né? Os personagens geralmente são animais. Nós temos uma moral da história. Nós temos um texto pequeno, ele é um pouquinho maior que os outros dois, mas ainda é um texto bem pequeno, menos de meia página. E nós temos também uma temática do cotidiano, aquela pessoa avarenta que quer demais, que depois, no final das contas, pode ficar sem nada. Então você consegue aplicar a situação da fábula em vários contextos. Então vamos voltar aqui para as características agora. Existem 2 formas básicas de se escrever uma fábula. Primeiro, você pode partir de um ditado popular, você pode pegar uma expressão, aquela que seu avô sempre dizia, que seus pais sempre dizem, ou que você já está cansado de ouvir por aí. Pegar essa expressão, esse ditado popular, esse ensinamento, e criar uma história a partir desse ensinamento. Bem simples. E óbvio, você coloca animais nessa história. Uma outra forma que eu acho muito mais conveniente, muito mais fácil, já que todo dia nós aprendemos alguma coisa, nós pegarmos a nossa própria vida como base de inspiração para as nossas histórias. Ou seja, geralmente você já passou por alguma coisa que te ensinou, algum evento onde alguém te deu uma lição de moral, ou você viu acontecer com alguma pessoa, e isso ficou registrado na sua mente. Então o que você faz? Aquilo que aconteceu com você, basta você trocar os personagens, ou com outra pessoa, né? Você troca os personagens, coloca ou bichinhos ou objetos, e ao final acrescenta um ditado popular, uma expressão que traduz aquilo que você aprendeu a partir daquele fato que você vivenciou. Então é bem simples, você pode partir do ditado popular e criar a história, ou vivenciar a história e depois de trocar os personagens, ou encontrar a expressão que melhor traduz o ensinamento que você teve, que você recebeu com aquela história. Então, é bem simples, ok? Mas fiquem tranquilos, a atividade da aula de hoje não é criar uma fábula. Ainda não é. Por quê? Porque lá na frente, se você quiser, você pode criar uma fábula. A atividade de hoje ela é bem mais simples que isso, ok? Vamos para uma próxima tela.
Muito bem, então como nós falamos aí na aula, aqui nós temos alguns provérbios, alguns ditados populares, algumas expressões, são frases que trazem um ensinamento e muitas dessas frases nós encontramos nas morais da fábula, ok? Então nessa listinha aqui, ó, nós temos 50 provérbios, ó, 50 ditados populares, 50 provérbios. O que nós vamos fazer? Eu vou enviar essa lista aqui no grupo de vocês e cada um de vocês vai escolher uma delas, ok? Então, primeira coisa, vocês vão escolher uma expressão. Preste bem atenção porque essa é uma atividade que vale presença e não vale nota. Mas, como nós temos 50 expressões e nós não temos 50 alunos em cada turma, pode mesmo assim acontecer que alguém escolha a mesma expressão de um outro colega. Então, quem chegar primeiro bebe água limpa. Então, a primeira pessoa vai poder escolher a expressão que quiser, ok? Mas o próximo, e você é só ficar atento aí no grupo, que você vai estar lendo o que os companheiros estão postando, não pode repetir a expressão. Então, se alguém já usou, por exemplo, essa primeira ali, a união faz a força, você não vai usar essa mais, você vai escolher uma outra expressão, um outro provérbio para utilizar e fazer a sua atividade. Qual é a atividade? É escrever uma fábula? Não, não é escrever uma fábula. Por quê? Como essa é uma atividade que só vale a presença, a gente vai fazer algo bem mais simples que isso, ok? O que vocês vão fazer? Bom, primeira coisa é cada um de vocês escolherem um provérbio, um ditado popular, e eu vou mostrar agora o que vocês vão fazer. Então, eu separei uma para mim aqui, ó, para utilizar de exemplo. Então, eu tenho essa expressão, esse ditado popular, esse provérbio. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer isto no grupo de vocês, ok? Vocês vão fazer no grupo. Vocês vão enviar a resposta no grupo. Então, cada um de vocês tem um ditado popular, tem um provérbio. Então, vocês vão copiar esse provérbio lá no grupo. E a primeira coisa que vocês vão fazer é explicar com as suas palavras o que esse provérbio, o que esse ditado popular, o que ele significa. Por exemplo, a minha aqui. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Então, se você não souber o que é essa expressão, o que é esse ditado popular, o que esse provérbio quer dizer, você pode procurar na internet, pode procurar no Google, mas procure escrever a resposta com as suas palavras. O que essa expressão quer dizer? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu já respondi ela aqui, ó. Vou mostrar aqui para baixo, ó. Vou trazer a resposta para vocês, ó. Aqui nós temos uma expressão que fala sobre a necessidade de realizar alguns sacrifícios para alcançar objetivos maiores. Então, não se faz um omelete sem quebrar os ovos significa que para alcançar objetivos grandes, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Essa é a primeira coisa da atividade que vocês vão fazer. Mas tem a segunda coisa, que eu já fiz também, que é mostrar uma situação real do cotidiano que aconteceu com você, ou que você já viu falar, ou você pode até mesmo inventar, desde que ela mostre claramente essa expressão, esse ditado popular, aonde ela está evidenciada. Então, eu já coloquei também aqui, ó. Valério passou vários anos estudando e agora é doutor e ganha muito bem. Então, você já tem para cada um de vocês uma expressão que você só vai explicar o que ela significa e depois disso mostrar um exemplo de como essa expressão pode ser encontrada na prática. Bem simples, é só isso. Copia a expressão lá no grupo, explica e mostra um exemplo aonde ela pode ser aplicada. Entendeu? Moleza, 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 ok? Escrever a expressão, explicá-la e mostrar uma situação do cotidiano aonde ela se aplica. Mas eu faço um desafio maior. Se você quiser fazer uma fábula a partir disso e enviar para mim, você pode ter certeza que eu vou corrigir. E falando nisso,
Eu mostrei vários livros na aula passada. Um dos livros que eu estou organizando, não é escrevendo, é um livro de fábulas. E como eu estou organizando, as fábulas que vão estar nesse livro não são fábulas somente minhas. São fábulas de várias outras pessoas, de vários outros alunos. Então, se você quiser fazer parte de um livrinho de fábulas com uma ou duas fábulas, basta escrever uma fábula. Há oportunidade aí. Lembra que nós estudamos também de não perder as oportunidades? Lembra que nós falamos um pouquinho sobre ganhar alguma coisa de dinheiro? Então, você pode colocar aqui um pouquinho do seu tempo e, quem sabe, ganhar com um texto de fábula de 200 a 300 reais. O que você acha da ideia? É bom, né? Mas vai lá, fica o desafio. A atividade de hoje é simplesmente explicar a expressão e colocar um fato onde essa expressão pode ser concretizada. Mas fica o desafio para quem quiser a fábula, quiser fazer a fábula, ok? Facinho, né? Moleza, moleza, moleza. A aula de hoje foi curtinha. Eu estou esperando a resposta de vocês ali no WhatsApp para já contar como presença. Nos vemos na próxima aula, que vai ser a aula de número 6. Até mais!